Graças e paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Rapaz, que momento especial, né? Que momento especial, momento de engrandecer o Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Como é bom poder estar na casa do Pai e juntos podermos adorar a Ele, né? Muito bom isso. Você que está em casa, eu sempre digo isso, não esteja distante desse momento. Esteja atento àquilo que o Senhor quer falar conosco, dando continuidade à série de mensagens, Falso Evangelho. Esse daí é o subtema que Deus colocou no meu coração, mandamento, tradição e graça. E o texto está lá em Marcos 7, do 5 ao 9. Marcos 7, do 5 ao 9. Quando o pastor me chamou para ministrar hoje, confesso aos irmãos que eu estou vivendo um tempo de correria, de trabalho, e ele já me chamou pela segunda vez e eu, por conta disso, eu estou querendo, né, dizer que não e tal. Mas se eu não tiver tempo para a obra do Senhor, do que vale trabalhar, né? Então, hoje eu tive que tirar um dia e falar assim, não vou trabalhar, vou estudar. E Deus proverá o futuro, né? Então, a palavra que o Senhor já estava ministrando no meu coração está lá em Marcos. E eu parei para pensar sobre esse tema e como nós estamos sendo abençoados por cada ministração que tem acontecido aqui. Eu tenho percebido um mover diferente do Espírito Santo nesse lugar. Um mover onde escama dos olhos tem caído. Onde a palavra que tem sido ministrada tem servido de um grande sabão espiritual para as nossas vistas, né? E eu quero fazer uma pequena introdução com vocês, antes da gente entrar no texto, parando para meditar em todas as ministrações que têm acontecido desde quando nós nos convertemos, e em cada devocional que fazemos em casa, em cada leitura que temos bíblica. Eu não sei você, mas eu já parei para pensar e perguntar a Deus, porque nós podemos fazer isso, tá? O Senhor mudou? Será que há um Deus diferente no Antigo Testamento e um Deus totalmente diferente no Novo? Porque eu confesso que lendo, muitas das vezes, a palavra de Deus, por ver justiça de Deus mais intensa no Antigo Testamento, esses ensinos e a minha forma de enxergar a palavra já me fez esse questionamento no coração. Será que Deus mudou? Porque parece que Deus converteu, né? Sinceramente. Quando acontece o Novo Testamento, parece que um Deus que antes era juízo, e aplicação de juízo na prática, se converte, vem como homem, e agora ele é cheio de amor e paz. Só que com o tempo a gente percebe que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Existem textos incríveis do Antigo Testamento que demonstram graça, e isso é maravilhoso. Como existem textos também no Novo Testamento que demonstram juízo. Um exemplo deles é Ananias e Safira. Novo Testamento, tempo de graça, uma mentira ao Espírito Santo e ao mover da igreja, eles são mortos na hora. Então, talvez há esse texto no Novo Testamento para nos dizer e trazer ao nosso coração, tenha temor, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus atual, né? E apesar de ele ser justiça também, a justiça que nós enxergamos dele, e é isso que eu percebi que estava acontecendo comigo, a nossa vista, a nossa forma de enxergar essa justiça, era uma visão conturbada, era uma visão cheia de poeira, trazida por uma tradição. A minha visão e a visão talvez de muitos aqui, ainda estejam assim, sujas com tradição religiosa, e não com, de fato, o que o Evangelho nos apresenta, né? E diante disso, eu quero dizer que todo esse tema que Deus trouxe ao coração do nosso pastor, e o pastor trouxe à igreja, a princípio parece que ele é repetitivo, mas em cada ministração nós podemos aprender um pouco mais.
Em cada ministração, o Espírito Santo de Deus fala de forma diferente. E ele nos demonstra o quanto é um paradoxo a vida humana. Porque no tempo atual que nós vivemos, mundo, sistema, tudo é feito por meritocracia. Mas, biblicamente, o Evangelho traz que não é por mérito, mas é por favor e merecido. E da onde vem essa ideia de mérito? Eu posso te dizer, religiosidade. Bíblia, meritocracia está aqui, dentro de ensinos judeus, dentro de ensinos tradicionais feitos por homens, né? E eu quero meditar um pouco com você sobre isso, para não só ficar nas minhas palavras. Vamos ler lá Marcos 7, do 5 ao 9. Você já abriu, né? Só eu que não. Momento que eu vou abrir aqui. A versão está em NVI, Marcos 7, do 5 ao 9. Vamos lá. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Uau, que texto, que demonstração. Aqui o contexto é o seguinte: Jesus ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães e peixes. E ele, logo após esse episódio, ele caminha sobre as águas, naquele episódio com os discípulos, e eles estão indo até uma cidade. Eles atracam após esse movimento, após esse tempo, eles atracam um barco numa cidade chamada Cesareia. Naquela cidade, quando eles chegam ali, Jesus e seus discípulos, aquelas pessoas, ao identificarem que era Jesus, eles começam a trazer demandas sobre Jesus, doentes, endemoniados, e Jesus começa a trabalhar naquela região. Ele começa a curar, ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. E o que acontece nesse período aqui? Foi exatamente o texto que nós lemos. Nesse tempo, durante essas ministrações, esses sinais de maravilhas, de prodígios, religiosos se achegam a Jesus e aos seus discípulos. E é isso que nós lemos aqui. Religiosos chegam até eles e veem aquele movimento, um movimento totalmente diferente de um movimento religioso. A igreja da época, os judeus das sinagogas, eles tinham todo um cerimonial para ensinar ao povo, para ensinar, né? E ali, quando eles se deparam com a forma de Jesus ensinar, eles traz sobre eles um choque, né? E aqui ele cita um deles, que é exatamente os discípulos comendo sem lavar as mãos. E isso não era uma demanda de mandamento de Deus, mas aqui Jesus deixa claro que era uma tradição humana. E ele traz um ensinamento grandioso para a gente, e para aqueles fariseus também, e também para os seus próprios discípulos, porque todos eles eram judeus, e esse costume era ensinado, né? Além das leis de Deus, havia costumes dos religiosos da época, haviam ensinamentos, e um deles foi esse que a gente acabou de ler. O interessante, eu pude parar para perceber aqui, que Jesus ele cita o profeta Isaías, ele cita o Velho Testamento para ensiná-los naquilo que eles pensavam conhecer, mas não conheciam, né? E quando ele cita o profeta Isaías, a mesma coisa que Isaías falou lá atrás para o povo de Israel, era aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Para você ver que o tempo bíblico não está longe do nosso tempo atual. Muitos anos antes, o profeta Isaías profetiza sobre Jesus e fala para aquele povo, direcionado pelo Espírito Santo: hipócritas, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão vocês me adoram. E aqui, diante
desse questionamento dos religiosos, Jesus ele traz esse texto à tona. E hoje aqui, depois de tantos anos, eu também quero trazer esse texto à tona para nós pensarmos juntos, né? Jesus, depois de dizer isso para eles, mais abaixo você pode estudar em casa, senão ia ficar muito grande o texto, mas é um texto incrível. Jesus ele traz o ensinamento correto do que traz impureza ao homem. Eles achavam que você comer com a mão suja traria impureza para o homem, e assim, trazendo impureza para dentro do homem, aquele homem se tornaria pecador. Só que eles conseguiam enxergar as mãos sujas dos discípulos, mas eles não enxergavam o coração deles sujo. Sujos, não só com uma conduta pecaminosa, assim como Jesus revela a eles aqui. Jesus fala que eles não seguem os mandamentos de Deus, porque todo o mandamento, ele é justo e ele é bom. Todo ele. E ele não deixou de ser vivido porque Jesus o cumpriu. Ele continua e deve continuar sendo vivido. Por isso eu achei interessante trazer isso. Mandamentos, tradição e graça. Entre mandamento, tradição e graça, parece que o que mais opera no meio da igreja e o que mais operava lá, nesse texto aqui, era a tradição humana. E eu percebo isso nos nossos tempos atuais. Como, por exemplo, você querer conquistar o benefício de Deus através de ações humanas, como, por exemplo, andar de joelhos, como, por exemplo, colocar sobre imagens uma devoção que não se deve ter, né? E muito mais do que os nossos irmãos aqui, que eu estou citando, principalmente nós aqui hoje. O que nós carregamos de tradição humana. Tradição no sentido de, talvez não como judeus, porque nós temos que saber separar o que é uso e costume e o que é, de fato, lei de Deus, né? Uso e costume, coisas que os judeus viviam e eles ainda vivem. Coisas que Deus aboliu através da sua morte e ressurreição. Como, por exemplo, entrar no Santo dos Santos. Ninguém era capaz de entrar ao Santo dos Santos, a não ser um eleito sumo sacerdote, e uma vez por ano. Olha como que era distante a relação criada por homens entre Deus e Ele mesmo. Olha como era distante, olha como nós precisávamos ter um representante para que isso acontecesse. E com Jesus, Ele é o nosso representante fiel, né? Através dele, nós conseguimos ter esse acesso direto ao Pai. Então, trazendo esse exemplo, isso foi abolido por Cristo, né? Coisas que foram ensinadas lá atrás, e através dele, nós percebemos que isso não é mais vivido. Por quê? Porque ele rasga o véu de cima a baixo. Ele inaugura um novo e vivo caminho, né? Então, sempre houve na minha mente uma pergunta sobre isso. Poxa, será que Deus mudou? Poxa, é diferente a relação. Por que existe Novo e Velho Testamento? Né? O que acontece diante disso na mente daqueles religiosos que receberam esse ensino, talvez dos seus pais, talvez dos seus irmãos? Eu percebo aqui duas vertentes de religiosidade. A primeira, eu estava comentando com minha esposa em casa, a primeira é pessoas que replicam aquilo que receberam, sem saber se de fato o que receberam é verdade. Elas aprendem dos seus pais, aprendem dos seus líderes religiosos, e elas replicam aquilo sem saber se aquilo de fato é correto ou não. Existe esse tipo de religioso. E existe um tipo, que eu vou citar em um exemplo, que ele se depara com um milagre. Ele se depara com o desfecho de um entendimento, de um pensamento. Ele se depara com uma magnitude que, naquele momento, é necessário que ele se renda, que ele se arrependa. E, por conta de um orgulho pessoal, ele não permite que isso aconteça. Talvez não, com certeza. Parece, ao meu ver, né, que esse segundo religioso, ele
a visão dele, apesar de se deparar com a verdade, é não querer viver e aplicar essa verdade para manipular pessoas. E aí mora o perigo, né? Aí mora o perigo. Um dos textos e uma das coisas que o Senhor fez com que os meus olhos fossem abertos, o pastor já citou aqui na vida dele, e foi algo muito parecido depois que eu entrei na SEAV, foi a ceia do Senhor, né? Por diversas e diversas vezes, eu deixei de ceiar com o meu Senhor por me julgar não merecedor e ter uma visão totalmente errada do que é esse momento, por uma conduta, talvez de alguns dias, ou de semanas, ou de como foi o meu mês. Então, eu tinha uma visão, não porque eu queria ter, mas porque foi me ensinado assim. Então, eu estava vivendo uma religiosidade ensinada por pessoas. Talvez nem essa pessoa que me ensinou tinha a visão de que, de fato, esse texto estava sendo utilizado de uma forma equivocada, né? Então, diante disso, eu percebo que há uma vertente de religioso que segue o que te falam sem examinar. E eu quero trazer um texto aqui muito interessante para ficar para a gente aqui de ensino. Paulo, quando ele está em uma das suas viagens missionárias lá, ele passa em cidades anunciando o evangelho, e muitas cidades recebem de coração aberto o que ele estava dizendo, só que ele chega até uma cidade chamada Bereia, e ali acontece algo incrível, e algo que não choca Paulo, muito pelo contrário, ele chama esse povo de mais nobre. Então o Espírito Santo, diante dessa palavra, ele me trouxe ao coração que você deve ser um bereano. Isso foi um exemplo de uma escama que caiu dos seus olhos, mas quantas outras escamas ainda precisam cair, né? Quantos outros ensinamentos precisam ser deixados de lado para entender e compreender o que de fato o Senhor quis dizer através daquela palavra, né? Então, deixa eu verificar aqui onde está o texto. Ele está lá em... Só um momento. Vamos ler comigo aqui, só para eu dar continuidade, eu não anotei aqui onde está o texto. Atos 17, né? Atos 17, 13. Atos 17, 13. Só para que a gente leia aqui e não fique nas minhas palavras. Atos 17, 13. Olha que incrível isso. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra, um pouquinho antes aí. Atos 17, vamos do 11 aí, ó. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Muitos dentre os judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Então, olha que incrível, aquele povo, ele está diante da palavra de Deus. Nós sabemos que é a palavra de Deus porque tem um livro aqui nos revelando isso. Mas se nós formos esse povo que, do nada, chega uma pessoa e traz um ensinamento como esse, né? E diante desse ensinamento, a gente abraçar sem examinar, isso é um grande erro. E Paulo, ele não se incomoda de pessoas questionarem, falar: ô Paulo, isso que você está falando é bem bacana, mas deixa eu examinar, deixa eu ver se realmente condiz com as leis, com o que os profetas estão falando aqui. Deixa eu ver se condiz. Poxa, Paulo, condiz, então eu abraço a fé. Então, diante desse povo,
esse povo ele nos reflete algo que nós devemos buscar viver. E diante do exemplo que eu dei, no caso da ceia aqui, eu ouvi falar e vivi daquela forma sem examinar o texto. E quando eu sou ensinado diante dessa palavra, e eu paro para ler essa palavra e meditar com os olhos direcionados do Espírito Santo, eu consigo compreender que não é pela minha conduta. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não é pela conduta humana, como os religiosos aqui pensavam, mas é por favor imerecido, é pela graça de Deus. É pela graça. Jesus, ele afirma lá em Mateus 5,17, ele fala assim, olha, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Toda a lei e tudo aquilo que os profetas disseram se cumpriu em Cristo Jesus. E por se cumprir em Cristo Jesus, um dos questionamentos da minha mente é, cumpriu, e aí, o que eu continuo vivendo daqui? O que eu continuo vivendo daqui? Eu posso te afirmar, tudo que o Novo Testamento confirma. Quando olhamos para Cristo Jesus e vemos a postura dele diante de toda a lei e de tudo que os profetas ensinaram, é isso que nós devemos buscar viver, sermos pequenos cristos. O nível, eu costumo dizer e observar isso na leitura bíblica, o nível, ele não diminuiu. E uma das coisas que talvez impeça com que a gente permita que o Espírito Santo de Deus limpe a cegueira dos nossos olhos espiritual é por medo de a limpagem dessa religiosidade me levar a um lugar de libertinagem. Entendo o que eu estou falando. Olha, um dos medos de impedirmos que escamas caiam dos nossos olhos, que o Espírito Santo limpe os nossos olhos com as poeiras causadas pela tradição humana, pela religiosidade, talvez seja o medo de cairmos e vivermos em uma libertinagem. Só que a graça, como alguns pregam, não é libertinagem. A graça, ela não dá vazão à libertinagem. Muito pelo contrário, Jesus, ele aumenta o nível. Ele fala, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Porém, um novo mandamento eu vos dou. Ele consegue, o que o pecado usou para trazer brecha, o que o pecado utilizou da lei como brecha para fazer o homem pecar, ele com certeza ele tapa essas brechas. Ele fala, olha, se antes você precisava de testemunhas para comprovar que você é adúltero, agora você não precisa de testemunha. Se você olhar e no teu coração você desejar e cobiçar, você já é adúltero. Olha como o nível da graça fez com que a nossa vida aumentasse, fosse mais séria a nossa perspectiva da palavra de Deus. A graça, ela traz isso. Jesus diz assim, olha, se você se irá contra o seu irmão, e eu sou apaixonado das falas de Jesus, porque nada diferencia, por exemplo, nós hoje sentados aqui, buscando o Senhor e tendo o entendimento dele, nada nos diferencia no coração de uma pessoa que hoje está presa por assassinato. Aí você vai falar, uau, mas como não? Ele assassinou. Mas nada nos diferencia, porque não está na conduta somente, está na intenção do coração. Quantas e quantas vezes nós já, em nosso coração, por se irar contra pessoas, assassinamos ela em nossa mente? Quantas e quantas vezes nós, por dentro, em nosso pensamento, cobiçamos, mentimos, falamos mal, né? Temos posturas diariamente, posturas religiosas que precisam ser mudadas e passar pelo viés da graça de Deus, pelo viés de que não é uma conduta, mas é o meu pensamento. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus, ele lave, ele limpe os meus olhos. E era isso que Jesus estava fazendo com os religiosos aqui. É interessante que os religiosos, eles expõem aquilo que eles pensam ser correto. Mas, ao fazer isso, há uma oportunidade para eles.
há uma oportunidade grandiosa de receber o ensinamento correto do que Jesus traz. O ensinamento correto de que, cara, não é a minha mão que é impura, eu sou impuro. Não é o fato de eu comer comida com a minha mão suja que me torna impuro e pecador. Não, no coração, o pecado original me faz impuro. Não é na minha conduta, mas sim no pecado original. Paulo afirma em Romanos 7,12 que toda a lei e todo mandamento é santo, justo e bom. Todo ele. Quando lemos cartas paulinas, quando vemos ensinamentos de Paulo, e maravilhosos ensinamentos, muitas das vezes podemos ser levados a pensar que Paulo ele era um militante somente da graça e que ele abolia a lei nos ensinamentos. Mas não, Paulo ele entendeu que Jesus cumpriu e nos deu um novo mandamento. E esse mandamento ele é atrelado a todo o mandamento do Antigo Testamento, todo ele, menos a tradição judaica, menos a ensinos e doutrinas humanas, né? E esses dias, eu trabalhando atualmente com Uber, né? Esses dias eu peguei um passageiro e eu estava levando ele para um certo lugar e havia um carro na nossa frente, assim, e havia uma bifurcação para onde ir, só que o carro que estava na nossa frente, ele não sabia para onde ir, sabe? É como se o GPS dele tivesse não estivesse mostrando corretamente o caminho. Então, ele jogava o carro para cá, jogava o carro para lá, jogava o carro para cá, jogava o carro para lá. E aí, o rapaz que estava comigo falou assim, cara, que difícil dirigir, né, em São Gonçalo, em Niterói, é difícil dirigir aqui, né? Eu falei, é verdade. Ele falou uma frase que ficou no meu coração. Ele falou assim, qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo. Grava isso, qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo. Os religiosos aqui, eles viviam e pregavam ensinamentos e doutrinas feitas por eles, e ao bel prazer, eles manipulavam a lei para poder doutrinar o povo. E aquele povo, por receber esse ensinamento, vivia dessa forma, por não saber para onde estava indo, por não ter destino. Quando Jesus vem e Ele nos agracia e com a sua presença e com o seu ensinamento, Ele nos dá um destino. Ele traz para o nosso coração noção de espaço, para onde nós devemos ir, o que nós devemos deixar de lado. Nos preocupamos o tempo inteiro com o nosso exterior, nos preocupamos o tempo inteiro em como estaremos vestidos, em como devemos falar corretamente, a ponto de uma pessoa vir aqui, trazer ministrações incríveis, e no final de tudo, no escondido, no calado, numa conversa particular, a gente olhar para toda aquela mensagem e só ver como aquela pessoa estava assim, ela estava vestida estranha, né? A religiosidade, ela impede que a gente veja a beleza do Evangelho. A religiosidade, ela nos cega a ponto de não vermos a beleza do Evangelho. Só que, como está o subtema aí, além do mandamento e da tradição humana, há, graças a Deus, essa graça, né? Glória a Deus que há essa graça, que faz com que as escamas dos nossos olhos caiam, né? Essa graça imerecida, isso é impressionante, isso é grandioso demais. E como temos dificuldade de sermos verdadeiramente livres dessa tradição. Uma outra experiência que eu tive e que eu vejo que encaixa muito com o texto que nós estamos lendo é que uma pessoa, ela estava conversando com uma outra, também dirigindo, olha aí como é que Deus faz as coisas. E ela conversava e falava assim, poxa, você não sabe da maior, eu comprei uma blusa para mim,
E essa blusa, eu gostei muito dessa blusa, só que eu não podia usar a blusa. Por quê? Ela era indecente? Não. Porque a minha igreja não permitia, né? E aí, eu fui convidado aí num churrasco, em um churrasco que não era um churrasco de pessoas crentes. Ela contando para outra, e eu ouvindo. E aí ela falou assim, e aí eu coloquei aquela blusa, porque eu tinha muita vontade de vestir aquela blusa. Aí fui para o aniversário. Cheguei lá, olha como é que Deus nos envergonha. Ela falou, olha como é que Deus nos envergonha. Aí eu cheguei lá, e uma mulher que era aniversariante, nem cristã ela era. Mas como essa amiga que me chamou para ir nesse aniversário, me apresentou a ela como cristã, ela começou a rir. Ela deu uma gargalhada, e eu não entendi por quê. Ela falou, você é crente? Você é crente usando essa blusa? Você não é crente, não. Vai chegar um casal aí que é crente, eu vou te mostrar como é que é um crente, como que um cristão se veste de verdade. Aí chegou o casal, e ela contando e eu ouvindo. Chegou o casal chegou, o cara com terno, gravata, a mulher com a saia lá embaixo, coque, sempre assim. E aí, não que você não possa usar coque, tá? Você pode usar coque. Mas aí chegou esse casal e a aniversariante fez questão, tá? Foi lá, falou assim, esse aqui é o casal que eu te falei, olha como eles estão vestidos. Vocês não sabem da mão, ela é crente, vocês sabiam que ela é crente? E aquele casal, tipo, riu, mas mais contido, assim, né? E ela falou que junto com aquele casal veio um outro casal de amigos. E a esposa desse rapaz, e ela falou que naquele momento não foi mais aquela mulher, mas foi o Espírito Santo. Ela falou que aquela mulher virou para ela e disse, não se preocupe com o seu exterior. Deus, Ele olha o interior. Ele está preocupado com o seu coração. Isso é incrível. Ela teve uma experiência, apesar de estar na Bíblia. Talvez ela não leu isso, né? Mas apesar de estar na Bíblia, ela teve uma experiência pessoal com Deus. E ela contando, eu falei, uau. Eu acho que depois desse dia ela usou essa blusa direto, né? Mas aí isso eu não falei nada, ouvindo. Quando ela concluiu essa história, ela falou que depois desse dia ela foi para casa e deu aquela blusa. Eu falei, rapaz, como essa história reflete o religioso. Sabe, o pastor ele pregou aqui semana passada sobre a cauterização da mente. E parece que era isso que estava acontecendo com aquela mulher e com muitos de nós. Apesar de ter uma experiência incrível com Cristo, com o Espírito Santo, revelando que Ele não se importa com o seu exterior, mas com o interior, ela foi capaz de receber essa palavra, mas depois disso, como se estivesse descartando a palavra e voltando a viver em uma tradição humana. Homens doutrinando pessoas ao seu bel prazer, sem respaldo bíblico, sem noção do tempo que vivemos, né? E com essa história eu pude perceber como que isso é real em nós. E quando ela terminou de falar aquilo, eu pude, através até dessas ministrações que está acontecendo durante esse mês, e a oportunidade a gente não perde, né? Eu pude conversar com ela e esclarecer a ela sobre o que ela tinha acabado de experimentar, sabe? Mas muitos de nós parece que a gente quer, tipo, recosturar o véu, né? Parece que a gente quer voltar às tradições humanas. Diante de ministrações como essas, nós entramos aqui e saímos do mesmo jeito. Nós entramos, ouvimos a palavra do Senhor. Ele limpa, Ele restaura a nossa visão. Mas a gente pode sair daqui e pegar todo esse conteúdo, colocar de lado e voltar a praticar uma tradição humana, um ensino religioso de homens, né? Eu coloquei aqui, lá em João 8:36, diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Uma vez libertos, nós não podemos retroceder a um caminho de religiosidade e pecado. Aqui nesse texto, eles estão vivendo uma religiosidade causada por homens
e com essa religiosidade, eles vivem em pecado. Porque o mandamento, ele teve a sua serventia. Ele serviu como um tutor para nós. Paulo fala sobre isso. O mandamento, ele serviu como um tutor. Ele nos ensinou o caminho a ser seguido. E ele revelou a nós que nós não somos capazes de segui-lo completamente. É isso que o mandamento faz. Só que o religioso, ele quer pegar o mandamento e quer ainda assim tentar viver ele por completo. E por não viver ele por completo, ele veste uma máscara e fala assim: a paz do Senhor, varão. Eu consigo viver ele por completo. Eu sim sou santo, eu sim sou justo. Eu sim vocês devem ouvir. Só que Apocalipse 5, 2 a 9, esse texto eu vou precisar que você abra comigo. Apocalipse 5, 2 a 9. Olha o que esse texto diz. Apocalipse 5, 2 a 9. Está aqui, ó. Se você não quiser abrir, não precisa. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Cara, que incrível esse texto. Apocalipse nos revela quem sim é digno, quem sim é justo. Nós não somos justos. Eu aproveitei a oportunidade da religiosidade das vestes para falar sobre o que mais me confrontou, que foi a ceia. Naquele assunto com aquela mulher, né? E ela ainda assim vivia, e isso eu estou falando sobre ela para trazer uma exemplificação, que igual a ela existem muitas pessoas, gente, muitas pessoas. Por isso que é importante nós lotarmos esse lugar. Pessoas profanas que manipulam a palavra de Deus, assim como esses religiosos manipulavam as leis ao seu bel prazer. Pessoas hoje fazem isso, manipulam e enchem a casa. Nós não temos que ter medo de encher esse lugar, porque aqui, não só aqui, mas existem muitas igrejas sérias. Aqui existe uma palavra viva, real, eficaz, de graça. Nós não temos que ter medo de propagar e encher esse lugar de pessoas, sabe? Não por medo de se inchar, porque onde há conteúdo como esse, gente, onde há conteúdo como esse, pessoas são impactadas. Pessoas são impactadas, né? Então, eu pude falar para ela perguntar para ela, quem não tem pecado para poder se chegar à ceia, se essa sua visão é a correta? Quem não tem pecado? A sua pastora é pecadora. Você é pecador e eu sou pecador. Então, quando a sua pastora se aproxima da ceia e fala que você não deve se aproximar, alguma coisa está errado, cara. Ela é santa? Ela é Jesus agora. Não, não é. Ela é pecadora, assim como eu e você. Esse texto de Apocalipse, ele traz essa revelação. Não existe um justo sequer.
somente o Senhor Jesus é justo. E esses religiosos estavam diante desse Todo-Poderoso, estavam diante da própria lei. Ele é a palavra de Deus. João diz isso. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eles estavam tentando convencer a própria palavra de que aquilo que eles estavam dizendo era o correto. Olha que interessante isso. Para a gente voltar para o texto de Marcos 7, eu quero ler com você um pouco mais abaixo, porque aqui Jesus ele dá exemplo do que aqueles religiosos faziam. Marcos 7, 10, a continuação, diz assim, olha, pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas outras coisas como essa. Olha que incrível isso. O que é isso aqui? Mandamento, honra teu pai e a tua mãe. O que os religiosos fizeram aqui, gente? Eles se aproveitaram do mandamento para orientar aqueles discípulos deles e eles mesmos, que eles estavam desobrigados de honrar o pai e a mãe, ou seja, ajudar com recursos materiais em suas velhices, no que eles necessitassem, no momento que eles consagravam tudo que eles tinham ao Senhor. Olha que desconexo. A palavra de Deus ela não é assim. Eu conversando com a Thay em casa, eu lembrei do exemplo que o pastor deu aqui na semana passada. Incrível isso, né? Como que uma pessoa se diz crente, está no trabalho lá, trabalhando, tem uma amante, né? E essa amante vem para namorar com ele, toda trajada de religiosidade, cara. Isso é impressionante, como que a visão ela é cauterizada pela religiosidade. Como que eu penso em viver e estar vivendo algo correto e ao mesmo tempo, eu estou em pecado. E eu não paro para olhar e enxergar isso, né? Isso é impressionante. E, continuando lá, nesse texto, Jesus, após o 13, Jesus fala assim, ó, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouça-me todos e entendam. Lembra que eu falei do contexto? Jesus estava ministrando ali para o povo, os fariseus e os religiosos chegam até ele, para questionar, olha, por que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Olha, tradicionalmente, todos os judeus, cerimonialmente, lavam as mãos antes de comer. Porque se eu como sem lavar as mãos, eu estou levando impureza e estou me tornando pecador. Então, por que seus discípulos fazem isso? Será que eles não observam a tradição? E aí Jesus traz algo que é muito maior do que tradição. Ele traz mandamento fiel de Deus. No 14, ele fala assim, ó, Jesus chamou novamente a multidão, e aí ele chama a multidão de novo para perto de si, ouça-me todos e entendam. 15, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna ele impuro. Depois de deixar a multidão e entrar na casa, os discípulos lhe pediram explicação dessa parábola. Vocês não a entenderam? Jesus perguntou. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Ou seja, aqui Jesus está quebrando uma tradição. Para os seus discípulos que eram judeus e viviam. Vocês vão entender, depois disso aqui eu vou trazer uma referência de Pedro, e vocês vão entender como que isso é sério em nós. Como que a gente sofre de uma amnésia. Isso só pode ser uma amnésia. Jesus aqui esclarece, ele fala, olha, vocês não entenderam, perguntou Jesus, não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou, puros todos os alimentos. E Pedro estava ali. Só que lá em Gálatas, Pedro ele é levado a ter uma visão.
Perdão, Gálatas não, Atos. Pedro é levado a ter uma visão para entrar na casa de um gentil e ministrar para aquele gentil. Só que isso é depois desse ensinamento aqui, cara. Isso é depois de Pedro já ter sido ensinado por Jesus. Jesus, em Atos, ele já tinha ascendido aos céus, e ali o mover estava sendo feito pelo Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E Pedro, ele tem uma visão de um véu cheio de animais, e ele fala assim: Senhor, como que eu vou matar e comer se eu não como nada impuro? Olha aí, ele foi ministrado aqui sobre impureza. Não é o que entra, Pedro, mas é o que sai. Não é aquilo que você come, mas é aquilo que sai de dentro de você, porque dentro do homem há toda espécie de maldade, né? Então, após isso, lá em Atos, Jesus ascende, o Espírito Santo desce, Pedro tem uma revelação de Deus: ó, Pedro, mata e coma. E Pedro fala: Senhor, eu não posso comer. E o reflexo de Pedro somos nós. O reflexo dessa postura de Pedro é a nossa postura muitas vezes hoje. Muitas vezes nós negociamos, nós esquecemos o que o Senhor nos ensinou através da sua palavra, como Ele quebrou a religiosidade dentro de nós, e como Ele tem quebrado principalmente nesse tempo de ensino sobre isso, sobre um falso evangelho. E quando a gente traz esse tema como falso evangelho, não há outro evangelho, há somente um, mas o falso evangelho é aquele que se parece com, que é exatamente isso, a religiosidade. E Deus, nessa revelação para Pedro, fala: Pedro, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Mata, come, vai lá e prega para o gentil. Não coloque barreiras sobre onde eu não coloquei. Não ponha, faça. Né? E eu achei isso muito interessante para citar aqui, né, dessa postura que está dentro de nós, essa postura religiosa, que infelizmente, se nós não permitirmos que a graça nos cubra, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, os nossos olhos para isso, nós acabamos pegando de volta essas tradições, colocamos ela no peito e seguimos ensinando coisas que Jesus não ensinaria, né? Mas sim homens ensinam. Né? Então, diante dessa palavra, né, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter uma visão apurada do que nós devemos aplicar, sabe? E não aplicar. Há uma série de requisitos que demonstram uma figura de uma pessoa religiosa. Primeiro, a pessoa se importa mais com o exterior do que com o interior. Ela é extremamente interessada em aparência e nada do que ela tem por dentro, né? É mais exterior. É tudo por mérito e não por graça. É interessante falar sobre esse texto também. Eu sei que eu já estou citando muitos textos, já estou caminhando para o final, mas é muito interessante que em Gálatas, quando Paulo ele prega na região da Galácia lá, e institui igrejas, e ele traz os fundamentos de Cristo para aquela igreja. Só que depois disso, Paulo preso, e ele é nessa carta que ele escreve aos Gálatas advertindo isso, aquelas pessoas que ele discipulou com o evangelho de Cristo estavam sendo desviadas por ensinamentos de judeus convertidos. Eu falo entre aspas porque eles de fato ainda não tinham sido convertidos, porque eles estavam colocando roupas velhas em pessoas novas. Eles estavam trazendo rudimentos antigos, uso e costume, vida de judeu para um gentil, que Deus trouxe liberdade através de Paulo, né? Eles estavam tentando trazer justificação por obras e não por fé. Quando Paulo anuncia a graça e fala: olha, nada mais você precisa fazer e praticar, você precisa crer em Cristo Jesus. Você precisa crer no único que é santo, justo e que pode te salvar. É somente Ele. A sua vida, a sua conduta religiosa não vai te salvar. Ela não vai te salvar. Você não precisa ser circuncidado para ser salvo. Você não precisa buscar veementemente, olhar para a lei e colocar sobre você julgos, porque não é isso que o Senhor faz. Ele te pede: ei, olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu comportamento,
olha para a minha misericórdia. Eu acho muito lindo a palavra, porque como há traços de juízo de Deus no Novo Testamento, há traço de graça na Bíblia como um todo. Ezequiel 18, 23. Olha o que Deus fala. Você consegue colocar para mim, por favor? Olha o que Deus fala lá em Ezequiel 18, 23. Nós poderíamos citar vários textos aqui, mas olha esse texto, palavra de Deus. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Um Deus que talvez a gente pense, ele aplicava justiça e não tinha misericórdia. É um Deus que fala, a minha misericórdia está sobre o ímpio, se ele se arrepender. A minha misericórdia, isso aqui é traço de graça, gente. Isso aqui é traço de graça. Quando Davi peca, Deus é gracioso com Davi. Todo o Antigo Testamento, ele é baseado também em graça. Ou seja, Deus é o mesmo. A nossa visão de quem Ele é, que precisa ser melhorado. A nossa visão de quem Ele é, que precisa ser limpa. Retirar as poeiras causadas pela tradição humana. E incluir em nossa visão o Espírito Santo, que nos transmite valores de graça. Amém? É isso. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé? Vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, amado Deus e eterno Pai, diante da sua palavra, diante de tantos ensinamentos, Senhor, sobre religiosidade que temos aprendido durante esse mês, queremos te pedir uma coisa, Espírito Santo. Não permita que esses ensinamentos tenham sido em vão. Ah, Senhor, tenha liberdade para agir em nós, para limpar a nossa visão, para abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Retire as escamas causadas pela tradição humana. Retira dos nossos olhos, Senhor. Oh, Pai amado e Pai querido, faça em nós aquilo que o Senhor fez aos seus discípulos. Faça em nós isso que acabamos de ler. Nos ensina a forma correta a viver, nos ensina o que é a graça e como é bom depender dela, Senhor, como que é o Senhor sobre nós, como que o Senhor é gracioso, misericordioso, que não possamos ter uma visão míope, uma visão errada de quem o Senhor é, do seu caráter, da sua bondade, da sua misericórdia, mas que também não possamos ter uma visão míope de que o Senhor também é justiça, que em nenhum momento a sua graça em nós faça com que a gente tenha uma visão de que tudo podemos fazer, de que está tudo liberado. Não, Senhor, que possamos ter entendimento do que de fato é a Tua graça. A Tua graça nos chama à santidade. A Tua graça nos chama a enxergar que não é somente na ação, mas é sim no pensamento. Está muito além de uma ação. Eu posso, Senhor, fazer bem, mas por dentro não querendo fazer. Então, se por dentro eu não quero fazer, de nada adiantou eu fazer. Eu fiz sem amor, Senhor. Ah, Pai, traz essa visão de quem o Senhor é para nós. Ah, Senhor, atinge a nação brasileira, atinge as igrejas do Senhor espalhadas por esse mundo, com essa graça, com o entendimento correto da Tua graça, Senhor. O Senhor não mudou, Pai, o Senhor não mudou. Nós, infelizmente, pedimos perdão porque mudamos, porque nós desviamos de quem o Senhor é de verdade. Ah, Senhor, abra a nossa visão e o nosso entendimento, que nós possamos viver de fato o Teu Evangelho, o Evangelho verdadeiro da Tua graça. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos isso. Amém.